Vilma, o meu problema é dinheiro, é financeiro, não tem nada a ver com psicoterapia. Você vai me dar dinheiro? Não. Então o que é que você vai fazer para me ajudar? Sabia que isso tem um pouco de verdade? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação de psicoterapia e vida financeira e carreira, e o que a gente também não pode fazer em relação a isso. E de quebra a gente vai falar um pouquinho também sobre o que é a terapia do esquema e a terapia cognitiva comportamental e como elas atuam. Então, gente, como eu falei, tem um fundo de verdade, sim. É verdade que as coisas que te aconteceram na sua vida influenciam na sua carreira e na sua vida financeira. É claro que se você teve a oportunidade de cursar boas escolas, fazer uma pós-graduação, falar vários idiomas, está em muito melhores condições de ter um bom emprego e de se organizar financeiramente do que uma pessoa que mal conseguiu se alfabetizar. Isso é verdade. Também, se a gente pensar que se você ganha um bom salário, é muito mais fácil poupar do que quem tem um salário muito baixo. Você imaginar um empresário que montou um negocinho até que pequeno, que estava com tudo organizado e vem uma crise como a do Covid e de repente põe tudo abaixo. É claro que tudo isso é real, é claro que tudo isso influencia na sua vida financeira, sim. Mas sabe o que também é verdade? Se a gente pensar, talvez você tenha convivido com pessoas numa mesma equipe que ganham o mesmo salário, mas levam padrões de vida diferentes. E dentro dessa mesma equipe, alguns podiam ter uma vida financeira bem tranquila e outros não. Você também pode ter conhecido pessoas que tiveram acesso a excelentes escolas, até estudar no exterior, e a carreira simplesmente não deslanchou. É que, na verdade, se a gente imagina um bolo, para fazer um bolo bem gostoso, se a gente imaginar que tiver bons ingredientes, isso é muito bom que se tenha, e sem alguns ingredientes não se faz bolo, isso é verdade. Mas se você também não decidir fazer o bolo, se você não acreditar que consegue fazer esse bolo, se você não pegar uma boa receita e assim aprender como se faz esse bolo, ou não vai ter bolo ou o bolo não vai ficar gostoso. E o que tudo isso que eu tenho falado até agora leva a gente à conclusão de que a sua carreira e a sua vida financeira são fruto de uma interação entre as oportunidades que você teve e o que você fez com essas oportunidades. É dizer assim, os pontos de partida que cada um começou nessa estrada são realmente diferentes, né? Mas não existe vida tão difícil que não tenha trazido algumas oportunidades e nem vida tão boa que não tenha trazido alguns contratempos. E o que vai definir o impacto que essas oportunidades ou que esses contratempos vão ter na sua vida é exatamente o que você vai fazer diante deles. E se eu estou falando em o que fazer diante deles, eu estou falando de comportamentos, decisões. E o que é que a psicologia já sabe como te ajudar é exatamente em comportamentos funcionais, adaptativos, ou seja, que podem te ajudar a tomar boas decisões. Quando eu falo isso, eu me lembro primeiro no Aaron Beck com a sua terapia cognitiva comportamental. Essa terapia, ela tem uma base muito forte no pensamento, nas crenças. O que você pensa de você, do mundo e da vida, como de modo geral. E isso influencia muito as suas decisões. Por exemplo, se uma pessoa chega para mim e fala, eu não vou juntar dinheiro porque o dinheiro que eu tenho para juntar nunca vai me deixar rico. E eu posso falar, sim, é verdade, talvez, o que é ser rico para você? E aí ele fala, eu nunca vou virar um milionário, um bilionário. Tudo bem, pode não servir para você ficar um milionário e um bilionário, mas pode servir, sabe para quê? Para você ter uma reserva que vai te dar uma tranquilidade na hora dos momentos de crise, na hora dos momentos difíceis, quando você adoecer. E aí eu te pergunto, vendo as coisas dessa forma agora, vale ou não vale a pena juntar um pouquinho de dinheiro? E aí a pessoa percebe, enquanto está com esse questionamento, que tem até um nome técnico, né, o questionamento socrático, ela percebe que ela estava tomando decisões com base numa distorção cognitiva. A distorção em que ela vê o tudo ou nada. Nessa distorção só tinha dois cenários possíveis. Ou eu não ia ganhar dinheiro nenhum, ou eu ia ficar rico. E quando a gente leva em consideração que nesse meio do caminho tem muita coisa que pode ser interessante, que pode ser viável, e isso está influenciando negativamente na tomada de decisão dele. Mas existe um outro tipo de problema.
quando você racionalmente entende que tem que poupar, quando você racionalmente entende que teria que se qualificar para conseguir um trabalho melhor, quando você racionalmente entende que ali é uma boa oportunidade na sua carreira, e você mesmo assim não consegue aproveitar ou não consegue se organizar para fazer isso aí. Quando acontece isso, entra a terapia do esquema, porque a gente entende que existem emoções que a gente às vezes nem sabe explicar, nem sabe descrever, mas que simplesmente elas são tão dolorosas que na hora a gente não consegue agir de uma forma diferente, de uma forma que a gente sempre agiu, mesmo que essa forma tenha trazido mais problema do que solução. Um exemplo que eu queria trazer para vocês, por exemplo, são pessoas que talvez você também tenha conhecido, ou talvez seja uma dessas pessoas, que tem uma sensação muito forte de que não vão conseguir ter sucesso. Elas têm quase um sentimento convicto de que vão fracassar. Essas pessoas às vezes sentem isso, mesmo quando todas as evidências da realidade delas estão em sentido contrário. Quando alguns professores já elogiaram eles por serem inteligentes, porque já prestaram algum serviço e a pessoa que recebeu o serviço disse: poxa, cara, você trabalha super bem. E sabe o que essas pessoas pensam quando elas recebem esse tipo de feedback? Que as outras pessoas estão enganadas, porque ela sente que não é capaz de fazer coisas bem feitas. Isso tem um nome na terapia do esquema, que é o esquema do fracasso. E nesse esquema do fracasso, ele atrapalha a vida profissional de um jeito que eu vim aqui citar só alguns comportamentos que as pessoas que têm esse esquema podem fazer. Olha só, talvez você até conheça pessoas que já têm esse esquema só por esses comportamentos, embora não é obrigatório que você tenha todos eles, tá? Quando você não toma as atitudes necessárias para desenvolver habilidades na carreira, o sujeito acha que não vai adiantar. Então, para que investir tanto tempo e esforço se qualificando? Às vezes, ele acaba escolhendo também, por se sentir assim, uma carreira abaixo do seu potencial. Às vezes, ele tem até uma qualificação, tem até um curso superior, mas vai trabalhar num emprego de nível médio, que exige nível médio, porque ele não acha que vai ser aceito, que vai fazer um bom trabalho. E a dor do fracasso é tão grande que ele prefere evitar. Sabe outra coisa que ele pode fazer também? Evitar aceitar promoções. Acredita que tem gente que faz isso? Pois tem, justamente por temer fracassar nessa nova situação mais desafiadora. Às vezes também faz o inverso. Já quer entrar num lugar ocupando o cargo de diretor-presidente. E aí, como realmente queimou uma etapa, ele acaba sem perceber criando as condições para que ele não consiga. E quando ele não consegue, ele reforça o esquema. Ele diz: está vendo que eu não consigo fazer nada bem feito? Sabe outra coisa que eles podem fazer também? Atrasar, procrastinar, caprichar menos do que podia caprichar, ou tomar atitudes inadequadas e acabar sendo demitido. Isso é o que a gente chama também de autoperpetuação dos esquemas, que é tema para outro vídeo, mas que acontece em todos os esquemas, tá? Outra coisa que ele pode acontecer é não se comprometer com a carreira, e aí fica mudando de empregos, ou mudando de áreas, e ele muda tanto, que ele acaba não adquirindo, né, uma respeitabilidade, uma credibilidade em área nenhuma. Pode também, sabe o que é, escolher uma carreira muito, muito difícil, como querer virar artista de Hollywood. Se você imaginar, ser um ator é algo possível, né? Se você se dedicar a isso, estudar para isso, se você tiver talento, você pode alcançar voos mais longos, mas para você chegar a ser um ator de cinema hollywoodiano, você vai ter que contar também com sorte. E quando a pessoa coloca as coisas nesses termos, ela sem perceber, ela praticamente criou todas as condições para estar tudo errado, e aí ele vai se sentir um fracassado e vai reforçar o esquema que diz o que? A mensagem desse esquema, o sentimento dele é que você nunca vai conseguir. Isso não é para você, né? Bom, eu estou trazendo tudo isso, mas não é para deixar você apavorado nem estressado. É para só colocar que esse tipo de situações que muita gente passa por elas e simplesmente acha que é uma coisa da vida, que não há nada o que fazer. Só para você ficar sabendo que é uma situação que é estudada, é uma situação que está bem estabelecida e o mais importante, é uma situação para a qual há ferramentas que podem te ajudar a superar e a cada vez deixar essas situações atrapalharem menos a sua vida. Existem também outros esquemas
que podem estar atrapalhando sua vida profissional e sua vida financeira. E suas relações amorosas e afetivas também, tá? Mas esse a gente não vai trabalhar hoje, mas a gente quer aproveitar para convidar vocês para uma série de lives que a gente pretende fazer, que vai focar exatamente em esquemas e distorções cognitivas que atrapalham a nossa tomada de decisões quanto a ganhar dinheiro, usar o dinheiro e na hora de investir o dinheiro que sobrou, né? Eu agradeço a atenção e a companhia de vocês até aqui e quero saber muito como foi para vocês receber tudo isso. Como foi que isso chegou para vocês? Vocês lembraram de alguém? Se identificaram? Tiveram dúvidas? Ficou algo mal explicado? Para colocar aqui, está disponível os comentários e o direct, que eu vou amar ter notícias de vocês. Beijo grande!